Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais um tema do PET, da semana 4, do PET volume 4. E o tema de hoje é clima e tempo. O clima de uma região é definido pelos fenômenos atmosféricos que ocorrem próximos à superfície terrestre. E aí, entre os principais atributos que caracterizam o clima, estão a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, os regimes de chuvas, os ventos e as movimentações de massas de ar. Todos esses fatores, eles são influenciados de alguma forma pelo Sol. E aí, devido ao formato esférico da Terra, os raios solares incidem mais diretamente e, portanto, com mais intensidade nas áreas próximas à linha do Equador. Essa intensidade diminui gradativamente com o aumento da latitude, em direção aos polos, tanto para o Polo Sul quanto para o Norte. Latitude é a distância medida em graus de uma determinada posição na Terra em relação à linha do Equador. Ela varia entre 0 graus na linha do Equador e 90 graus nos polos para o Sul e para o Norte. De modo geral, as maiores temperaturas elas são observadas nas latitudes mais baixas, lá na zona intertropical. E aí, ao mesmo tempo, as menores temperaturas são registradas nas latitudes mais altas, nas zonas polares. E aí, a variação da incidência dos raios solares em função da latitude é o principal fator que determina os diferentes climas na Terra. E aí, a gente consegue diferenciar justamente essas zonas climáticas que eu falei. E aí, essas zonas climáticas são intertropical, temperada e polar. Nessas três zonas tropicais climáticas, elas são encontradas nos dois hemisférios da Terra. Como a gente pode ver aqui, as zonas temperadas polar ou glacial ártica, lá no Polo Norte, a zona temperada do Norte, mais abaixo a zona tropical, depois a zona temperada do Sul e, por último, a zona polar ou glacial antártica. Aqui no Brasil, a gente pode observar que tem duas zonas climáticas, a temperada e a intertropical. Agora a gente vai falar dos ventos e das brisas. O vento é o ar em movimento. A movimentação do ar vai ocorrer como consequência do aquecimento do ar atmosférico. A radiação solar, quando atinge a superfície da Terra, pode ser absorvida pela superfície ou então refletida para a atmosfera. E a absorção da radiação faz com que a superfície terrestre se aqueça e, consequentemente, emita calor. E aí, esse calor é emitido pela superfície que esquenta o ar. Radiação, pessoal, são ondas ou partículas carregadas de energia que se deslocam no espaço. E o ar quente próximo ao solo tem uma densidade menor que o ar frio das camadas superiores. E aí, o ar frio, por ser mais pesado, ele desce e força o ar quente, que é menos denso, a subir. O ar frio que desceu é então aquecido pela superfície e o ciclo vai se repetir. E aí os ventos são formados. Esse fenômeno ele pode ser observado nos balões de ar quente. O aquecimento do ar no interior do balão faz com que ele fique mais leve que o ar que rodeia, né? E aí vai fazer com que ele suba. O ar se move geralmente de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. O vento, ele pode ser medido. E aí, para conhecer a direção e a velocidade dos ventos, é importante para fazer a previsão do tempo e para o controle de atividades como pouso e decolagem de aviões. E aí, para chuvas, questão da colheita e tudo, né? E aí, portanto, elas vão influenciar diretamente na vida das pessoas. Para medir a direção e a velocidade do vento, são usados aparelhos específicos. A biruta e o catavento, eles são equipamentos que indicam a direção do vento, que são essas duas primeiras imagens. Eles são instalados na extremidade de um mastro e pelo menos 10 metros de altura em relação ao solo. E aí, de acordo com a direção do vento, eles vão se movendo.
Para medir a velocidade do vento, a gente usa o anemômetro, que é essa última imagem aí da direita. E aí existem vários modelos. No anemômetro de canecas, por exemplo, quanto maior é a velocidade do vento, mais rápido as canecas giram, que são essas aí que a gente está vendo. A velocidade, então, é registrada, indicada no mostrador. E a gente pode comparar a velocidade dos ventos de uma época para outra. Um exemplo que é esse aí da imagem de biruta, lá da esquerda, a primeira imagem, esse modelo é usado em aeroportos para orientar o pouso e a decolagem das aeronaves. Os deslocamentos de ar que ocorrem lá na região do litoral são conhecidos como brisa, e tem dois tipos de brisa, a brisa marinha e a brisa terrestre. Durante o dia, a Terra vai se aquecer mais rapidamente que a água, e aí formam regiões de baixa pressão sobre o continente, porque ele está mais quente do que o mar. E aí isso faz com que o ar se desloque do oceano em direção ao continente, formando a brisa marinha. Lembrando que o ar quente é menos denso que o ar frio, então ele sobe e acaba, vamos dizer, puxando o ar que está mais frio lá na área do mar para a direção do continente. À noite, o solo vai se esfriar mais rapidamente que a água e aí cria uma zona de baixa pressão sobre o oceano. E aí o oceano vai estar mais quente do que o continente. E aí vai acontecer o caminho inverso. O ar vai se deslocar da terra para o mar. E aí forma a brisa terrestre. No desenho a gente pode ver que acontece o contrário. Durante a noite, como o oceano está mais quente, o ar em cima do oceano está mais quente, ele é menos denso, ele sobe. E aí tem o resfriamento do ar que vai descer lá no continente e formando a brisa no sentido contrário. A radiação do Sol, ele vai aquecer a superfície da Terra. E aí, com isso, vai ter a evaporação da água existente no ambiente, tanto das plantas que realizam a transpiração, quanto a evaporação de rios, lagos e dos oceanos. O vapor de água, ele é formado e se movimenta na atmosfera junto com os outros gases. A quantidade de vapor de água presente na atmosfera, no ar, né, é chamado de umidade do ar. Quando o ar quente sobe, ele transporta essa umidade para as camadas mais altas e frias da atmosfera. Então, o vapor de água vai se condensar e vai formar gotículas de água e até mesmo alguns cristais de gelo. Essas gotículas de água, elas são tão pequenas que ficam lá flutuando no ar. A formação dessas gotículas de água vai depender da existência de minúsculas partículas no ar, que vão se chamar núcleos de condensação. Isso ocorre porque o vapor de água precisa de uma superfície sobre a qual possa se condensar. O vapor se condensa sobre os núcleos de condensação, produzindo as gotículas de água. As gotículas formadas unem-se, né, umas às outras e geram gotículas cada vez maiores. Quando elas atingem o tamanho de gotas, elas vão cair na direção do solo, porque elas ficam muito pesadas e acabam caindo. E aí, nesse caminho, elas vão se chocar com outras gotículas e vão ficar ainda maiores, que aí forma a chuva, também chamada de precipitação. Quando existe uma menor quantidade de material particulado na atmosfera, o vapor se condensa sobre um menor número de núcleos de condensação, e aí formam gotas maiores e mais densas. É o que ocorre lá em geral sobre os oceanos, onde o ar é mais limpo. Já sobre os continentes, ocorre o contrário. Por causa da presença de uma maior quantidade de material particulado, de poluição, as gotas ficam menores e menos densas. E aí elas levam mais tempo para se formar do que as gotas das nuvens sobre os oceanos. Então demora mais para chover. Quando uma gota de chuva precipita, ela pode arrastar materiais que estão no ar. Em locais poluídos, por exemplo, é comum a chuva arrastar poluentes, tornando o ar momentaneamente mais limpo. Só que aí a gente tem o problema da chuva ácida. Alguns materiais que ficam suspensos na atmosfera, alguns gases, vão reagir com a água, e aí quando a chuva cai,
ela se torna ácida e aí destrói muitas coisas, por exemplo, como monumentos, igual, por exemplo, as estátuas de Aleijadinho, por exemplo, sempre sofrem influência da chuva ácida. E outras coisas, por exemplo, da própria construção civil, vão corroendo por causa dessa chuva ácida. Outro problema que a gente tem nas cidades são as inundações, né? Em muitas cidades o solo é impermeabilizado pelo asfalto, a maior parte das nossas cidades, né? E assim a água da chuva não consegue penetrar no solo e é coletada por bueiros. O acúmulo de sujeira e de outros materiais em bueiros, né, de lixo, dificulta o escoamento da água e aí pode provocar alagamentos em dias de chuvas. Boa parte dessa sujeira é lançada pela própria população nas ruas. Papéis, latas, garrafas e outros materiais contribuem para o entupimento de bueiros. Então não adianta a gente culpar só os prefeitos, os governadores, só o nosso governo. Falta sim estrutura? Falta, mas grande parte também das inundações que ocorrem é culpa do próprio ser humano, da própria população. Que a gente tem que ficar atenta e não jogar lixo na rua. Onde que é lugar de lixo? É na lixeira. Além da chuva, pessoal, existem outros tipos de precipitação, como por exemplo a neve e o granizo. A neve é a precipitação de cristais de gelo formados pelo congelamento do vapor de água atmosférico. A neve se forma apenas quando a temperatura do ar está muito baixa. O granizo é a precipitação de pedras de gelo. As pedras se formam devido a correntes de ar que levam a água a grandes altitudes, onde ela congela. E esse fenômeno ocorre durante as chuvas fortes. Então, nessa imagem, a gente consegue ver na precipitação de inverno, né? Quando que vai ocorrer a neve, quando vai ocorrer a chuva. A chuva, é, no caso aqui, vai depender do ar, né? Do frio, do ar quente e do ar frio de novo, por exemplo. Nos lugares muito frios, onde ocorre neve, a neve cai e não tem ocorrência do derretimento. Já a chuva congelada, a neve derrete e recongela antes de alcançar a superfície. Isso ocorre nas temperaturas abaixo de 0 graus, que é o ponto de congelamento da água. O ar, quando está acima de 0 graus, pode ter a chuva congelante, que a neve derrete e recongela em contato com a superfície. Isso em lugares frios, tá, pessoal? E a chuva, que é a neve derrete e não recongela. Isso em lugares que ocorre a neve. Muitas pessoas acreditam que o orvalho e a geada são tipos de precipitação, mas nesses fenômenos a água não cai das nuvens. Vai ser o vapor de água que está na superfície que vai se condensar. O orvalho, também chamado de sereno, ele ocorre quando o vapor de água presente no ar se condensa, formando gotículas de água sobre as superfícies próximas ao solo, como folhas e outros objetos. Ele ocorre geralmente em noites frias e de céu limpo, mas se a temperatura estiver abaixo de 0 graus, o vapor de água vai se converter em cristais de gelo e formar a geada. A gente consegue ver as geadas principalmente na área no sul do país. Lá no inverno ocorrem temperaturas muito baixas, então é possível que a gente encontre as geadas. A umidade do ar ela está diretamente relacionada ao regime de chuva da área. Regiões com altos índices de umidade do ar, como a Amazônia, por exemplo, apresentam chuvas durante grande parte do ano. Em outras regiões, como o sertão nordestino, apresentam índices muito baixos de umidade do ar, que estão associados a pouca quantidade de chuva ao longo do ano. A medida que indica a quantidade de chuvas em que a região, em certo período de tempo, é chamada de total pluviométrico. Esse total, junto com a temperatura do ar, é um dos principais indicadores do clima de uma região. Essa questão da umidade do ar, a gente, por exemplo, em Minas Gerais, aqui na região metropolitana, a gente consegue observar a diferença muito grande quando a gente está no verão e no inverno.
Quando a gente está no verão, a umidade fica mais alta e por causa das chuvas que ocorrem mais intensamente no verão. Na parte do inverno, aqui fica muito seco, por exemplo, esses dias o índice está mais ou menos de 12% de umidade do ar, que é quase um deserto. O deserto tem umidade do ar a partir de menos de 10%. Se aqui esses dias está fazendo 12, 15%, então é muito perigoso que está quase ao nível de um deserto. E aí é importante a gente sempre tomar muita água, evitar exercícios físicos nas horas mais quentes do dia e sempre tomar cuidado também com a pele, né? Colocar hidratante, não sair no sol se precisar sair, colocar bastante protetor solar. Porque também nessa época do ano fica fazendo muito calor, né, gente? E aí os regimes de chuva, que é a distribuição das chuvas, né, ao longo do ano, ela também é muito importante para a determinação do clima. Uma região ela pode ser considerada seca se as chuvas, mesmo com o índice alto pluviométrico, né? E aí elas vão ser consideradas secas, mesmo que o índice pluviométrico for concentrado em somente 1 ou 2 meses do ano. O pluviômetro ele é um instrumento usado para medir a quantidade de chuva ou granizo que cai durante determinado período, em determinado local. Os pluviômetros mais simples são recipientes com escalas graduadas em milímetros, onde a água é coletada. Assim, a indicação da quantidade de precipitação é dada pela quantidade da água que se acumula no recipiente. O pluviômetro ele tem funcionamento bem simples e leitura fácil. Aí, diariamente, um observador, em horários pré-estabelecidos, faz a medida da água no pluviômetro e anota os dados para conseguir comparar com os outros dias e outras fases do ano, ou até mesmo nos mesmos períodos de anos anteriores. As nuvens, pessoal, são aglomerados de gotículas de água em suspensão na atmosfera. Vocês lembram que a gente falou que com a evaporação da água, chegando lá em cima numa temperatura menor, ela vai se condensar, vai voltar a ser líquida, vai ficar lá em suspensão e depois vai cair em formato de chuva. E aí, conforme as características que apresentam, as nuvens podem ser classificadas em vários tipos. Alguns deles são cirros, estratos, cúmulos e cúmulos nimbus. E aí você pode ver na imagem os tipos variados de nuvens que existem. As cirros são nuvens ralas e alongadas e ocorrem em altitudes maiores que as altitudes em que se formam os outros tipos de nuvens. Os estratos formam-se em altitudes mais baixas, entre 500 metros e 1.000 metros, e costumam trazer chuva ou neve. Já os cúmulos apresentam a base geralmente plana, são nuvens baixas e também são associadas à chuva. As cúmulos nimbus, elas são volumosas, produzem chuvas e originam tempestades e trovoadas. São muito comuns no verão, no final da tarde, em dias muito quentes. E aí nela se forma o granizo, porque ela é muito grande. Muitas vezes, quando a gente está assistindo o jornal, a gente ouve muito falar das massas de ar, né, na parte da meteorologia. As massas de ar, elas são grandes porções da atmosfera que possuem condições de temperatura, de pressão e de umidade semelhantes ao longo de toda a sua extensão. As massas de ar que se formam sobre os oceanos são úmidas, já as que se formam sobre os continentes geralmente são secas. Quando elas se originam sobre regiões equatoriais, as massas de ar têm temperatura mais elevadas. Sobre regiões polares, elas têm temperaturas menores. Essas massas sempre deslocam de uma região de alta pressão para outra de baixa pressão. Durante o seu deslocamento, elas podem sofrer modificações, porque encontram diferentes condições por onde passam. As massas de ar, elas podem ser classificadas como quentes ou frias. A massa de ar quente é aquela que é mais quente que a superfície sobre a qual ela se desloca. E a massa de ar fria é aquela que é mais fria que a superfície sobre a qual ela passa.
O encontro de massas de ar favorece a formação de nuvens, de chuva e de trovoadas. E ao se deslocar, as massas de ar transportam consigo algumas características da região em que se originaram. As massas de ar que se originam no Polo Sul e se deslocam sobre o oceano são formadas por ar frio e umedecido. Massas de ar que se formam sobre o continente geralmente são mais secas, como a gente já viu. No caso da região extensamente florestada, como a Amazônia, a massa de ar formada é úmida. As regiões polares e temperadas do planeta, que são mais frias e de alta pressão, são chamadas de anticiclonais, por apresentar a tendência de dispersar as massas de ar e os ventos. As regiões tropicais, com temperatura elevada e baixa pressão, recebem as massas de ar e são chamadas de ciclonais. A parte dianteira de uma massa de ar em movimento é chamada de frente. Ela pode ser fria ou quente, se fizer parte de uma massa de ar fria ou quente, respectivamente. Uma frente fria ocorre quando uma massa de ar fria se desloca em direção a uma massa de ar quente. E aí, ao contrário, uma frente quente ocorre quando uma massa de ar quente empurra uma massa de ar fria. As frentes frias, elas podem gerar tempestades fortes conforme se deslocam. Quando duas frentes se chocam, também pode haver tempestades intensas. Em certos casos, essas tempestades formam tufões, que podem provocar a morte de muitos seres vivos e causar prejuízos materiais. Além das marés e das ondas, a água do mar também se movimenta pelas correntes marítimas, que são grandes massas de água que se deslocam por longas distâncias. As correntes marítimas, elas são produzidas por fatores como o movimento de rotação da Terra, diferenças na pressão atmosférica, a temperatura, a salinidade da água e os ventos. E além de influenciar os ecossistemas marinhos e a pesca também, elas interferem também no clima dos continentes. As correntes quentes originárias da região tropical, elas podem levar calor e umidade para as zonas frias do planeta. Já as correntes frias dificultam a evaporação e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva sobre os continentes. Aqui na imagem nós podemos ver as correntes frias e as correntes quentes. Então, são muitas, né, pessoal? Então, a gente pode ter uma ideia de como que o clima em cada lugar pode variar. E nós aí na imagem a gente consegue ver as principais correntes marítimas, né, do planeta. E elas podem ser quentes, aí representadas pelas setinhas vermelhas, ou frias, que são representadas pela setinha azul. As correntes quentes, elas se originam nas regiões tropicais, né? E as correntes frias nas regiões polares. A corrente quente que se desloca próxima à costa brasileira é chamada de corrente do Brasil. A previsão do tempo tem origens muito antigas. Quando o ser humano começou a cultivar o solo, lá há mais de 10 mil anos, ele aprendeu a prestar atenção à passagem das estações do ano e à variabilidade do clima. Só que essas avaliações, elas se baseavam apenas na observação visual da atmosfera. Com a invenção dos aparelhos capazes de medir a temperatura, a pressão e a umidade do ar, os estudos, dos fenômenos atmosféricos se tornaram mais precisos. A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos meteorológicos. A partir da década de 1960, satélites começaram a coletar dados meteorológicos sobre as condições atmosféricas, que são interpretadas com auxílio de programas de computador. Atualmente, as estações meteorológicas ao redor do mundo registram informações como a temperatura, a umidade do ar, velocidade dos ventos, direção dos ventos, entre outras. As previsões do tempo, elas baseiam-se nas condições atmosféricas locais e no deslocamento das massas de ar. Só que as previsões sempre contêm alguma margem de erro devido à instabilidade no avanço das massas de ar, como mudanças de intensidade e direção. Em previsões mais imediatas, como para o dia seguinte, o erro é pequeno, mas à medida que consideramos uns prazos maiores, a chance de erro aumenta.
Os estudos meteorológicos fornecem informações importantes para atividades que dependem do clima, como a agricultura, o turismo, a aviação, a navegação marítima e os esportes ao ar livre. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, é o portal do INMET que disponibiliza informações completas sobre a previsão do tempo e do clima do Brasil. É só você digitar lá no Google INMET ou Instituto Nacional de Meteorologia para ter acesso a ele. Agora, quando que a gente fala que é clima ou tempo? O tempo e o clima são termos relacionados, mas eles são diferentes. O tempo refere-se a períodos curtos, como quando dizemos: se o tempo estiver bom, podemos ir ao parque. O clima, por sua vez, independe das mudanças que ocorrem ao longo dos dias ou das estações do ano. Para determinar o clima de uma região, os meteorologistas analisam as variações das condições atmosféricas durante um período de pelo menos 30 anos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar um e-mail para mim ou então mandar a sua pergunta lá pela plataforma da escola. Um abraço para todo mundo e até a próxima!